Olá, pessoal do primeiro ano. Estamos começando aí uma pequena apresentação sobre o PET 2, né, o segundo PET do primeiro ano da primeira semana. Tá? E a gente vai ver aí sobre movimento retilíneo uniforme. Então, começando aí, estamos vendo aí movimento retilíneo uniforme, carinhosamente chamado de MRU. A gente vê muito exercício falando MRU, então quer dizer que é movimento retilíneo uniforme. A principal característica desse movimento retilíneo uniforme é que a velocidade é constante, tá? Coloquei um desenho aqui, ó, do rapaz aí correndo atrás do ônibus, e só para ilustrar mesmo. Então, quando a gente fala de movimento retilíneo uniforme, lembramos que quem é constante? A velocidade. Como no PET a gente trabalha com esse palavreado de movimento progressivo e retrógrado, então vamos diferenciar os dois aí para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Quando o movimento é progressivo, isso quer dizer que a velocidade ela vai ser maior que zero ou positiva. Se o movimento é retrógrado, isso quer dizer que a velocidade é negativa, certo? Ou menor que zero. Velocidade negativa ou positiva vai depender do nosso referencial que nós vamos usar. Então, aqui nós estamos usando uma reta que a gente chamou de S, que representa em metros, né? E que tem uma esfera que está indicando que ela está no sentido crescente dessa numeração dessa régua, aqui, dessa reta, tá? Então, quando o móvel ou o objeto de estudo está no sentido crescente desse meu sistema que eu estou usando aqui de referência, isso quer dizer que a velocidade é positiva. Então, eu posso falar que o movimento é progressivo. E se ocorrer o contrário, se o objeto de estudo estiver digamos assim, na contramão, né, ou está voltando, está contrário, está no sentido decrescente desses números, a gente fala que o movimento é retrógrado, tá? Ok? A gente vai ver o quê? Função horária da posição. Isso significa o quê? Vou colocar aqui a palavra função horária, quer dizer que a posição ela vai depender exclusivamente do tempo. Por isso que é horário, né? Horário, lembra, tempo. Então, observem essa equação aqui. Qual a equação que é essa? Velocidade média, que é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Vou só colocar aqui o que significa esse ΔS aqui. ΔS é a posição final menos a inicial, certo? E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Neste caso, o que acontece? Aqui sumiu o m, tá? Por quê? Porque aqui não é uma velocidade média, aqui eu vou tratar de uma velocidade constante, então nem coloquei o m, aí vai ficar só o v, ok? Aí quando eu faço esse tempo inicial igual a zero, esse aqui mais para frente vocês vão ver que vai deixar a equação mais elegante. Então, o tempo inicial ele tem que ser igual a zero, aí ele some dessa equação. Então, embaixo dele, ao invés de eu ter t menos t0, eu vou ter apenas o t embaixo. Aí o que acontece? Como o t está aqui dividido, eu vou passar ele para lá multiplicando. Então vai ficar v vezes t, que é igual a posição final menos inicial, certo? Continuando aqui embaixo. Essa posição inicial aqui, ó, quando eu passo ela para lá, ela fica positiva. Então fica aqui, ó, posição inicial mais velocidade vezes o tempo, que é igual a s. Para deixar a minha equação mais elegante, o que eu vou fazer? Como essa letrinha da posição final está sozinha de cá, eu vou deixar ela do lado de cá. Como isso aqui é uma igualdade, eu só vou trocar os dois de lugar, tá? Então tá aqui. Então, fica assim, ó. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? E para que vocês não esqueçam o que é cada letrinha dessa, tá aí, ó. O S é a posição final, o S0 é a posição inicial, V é a velocidade, T é o tempo. Lembrando que a posição inicial e a velocidade são constantes. Ah, por quê? Porque quando ele sai de um local, ele sai daquele local. Aquilo aí não vai mudar de onde ele saiu, tá? Então, a posição inicial é sempre constante. Neste caso do movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então, tá o Vzinho aqui, ele é constante. Isso significa que essa posição final
vai depender exclusivamente do tempo, tá? Beleza? Então vamos olhar aí o gráfico da posição versus tempo, né? No movimento retilíneo uniforme. Então acontece o seguinte, ao observar um gráfico, quando eu faço o gráfico da posição com relação ao tempo, como aqui o início é o zero, então aqui o tempo vai estar sempre aumentando. Se o móvel estiver seguindo a orientação crescente da posição, aqui também vai acontecer isso. Então o gráfico vai ficar uma reta inclinada dessa natureza aqui, ó. Quando o gráfico isso quer dizer que a velocidade é positiva. Por quê? Porque ele está no sentido crescente da posição. A posição está, com o passar do tempo, a posição está acontecendo o quê? Está aumentando aqui, ó, ok? Vou até passar um tracejado aqui, ó, tá vendo? Aqui, né? Essa posição está no tempo aqui, então num tempo mais adiante, a posição vai estar no outro, então quer dizer que ela aumentou. Então a velocidade é positiva. Neste outro gráfico, o que acontece? Eu tenho a posição e o tempo também. O movimento aqui eu falei que é regressivo e a velocidade aqui é negativa. Por quê? Preste atenção aqui nesse negócio. Aqui, ó, à medida que o tempo vai passando, ó, o tempo aumentou aqui, ó. Ó, nesse ponto aqui, que eu vou pôr de azul. Opa, cadê o azul? Nesse ponto aqui que eu vou pôr de azul, acontece o seguinte, ele estava numa determinada posição num tempo menor. Como o tempo passou, ele foi para outra posição menor ainda. Então, quer dizer que ele está em contrário, está no sentido contrário, decrescente da numeração dessa reta S aqui que está representada no gráfico, tá? Então, quando o gráfico está desse jeito, quer dizer que o movimento é regressivo e a velocidade é negativa. Então, vamos continuando aqui. Aqui acontece o seguinte, temos um gráfico da posição pelo tempo, tá? Então, como calcular a velocidade olhando o gráfico? Então, olha aqui, ó, vou pegar de amarelo de novo, o marcador, e olha aqui, ó, esse pedaço do gráfico aqui, ó, esse pedaço é o mesmo tamanho desse, tá? E vou pegar de roxo aqui. Esse pedaço aqui, que vem daqui aqui, ó, esse ΔS, que é a posição final menos a inicial, é esse pedaço aqui, ó, tá? Então, desse pedacinho aqui e esse aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ok? Então, o que é uma tangente? Lembra disso? O que é tangente? Que é o cateto oposto. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, o ângulo de inclinação dessa reta, que vai ser esse ângulo aqui, vou colocar de vermelho aqui. Vou colocar aqui, ó. Quando eu pego esse ângulo aqui, observando esse ângulo, acontece o seguinte. Quem que vai ser meu cateto? Esse ângulo aqui tem 90 graus, então o cateto oposto a esse ângulo é o ΔS. O cateto adjacente é esse. Então, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente desse, se eu pegar desses dois pontos aqui no gráfico e for ver a tangente desse triângulo, me dá a velocidade, tá? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, outra maneira de você calcular a velocidade do movimento retilíneo uniforme é calculando a tangente desse ângulo aqui, ó, formado no triângulo, tá? Outro gráfico a observar quando eu tenho o gráfico da velocidade pelo tempo, tá? Então é o seguinte, como a velocidade é constante, ela não vai se alterar com o tempo. Então o tempo vai estar passando aqui e a velocidade vai continuar a mesma, que ó, não vai se alterar a velocidade, que vai alterar só o tempo. Então vai dar uma reta paralela ao eixo do tempo, tá? Só isso. Então vamos fazer um exemplo para a gente aprender um pouco melhor sobre isso, ver se nós conseguimos assimilar tudo isso. Então vamos lá, aqui eu tenho um gráfico da posição pelo tempo. Neste caso, a posição aqui está em quilômetros e o tempo está em horas, tá? Então tá aqui. Quando eu comecei a marcar que era 0 hora, ele estava na posição 100, né? Então depois de 1 hora ele estava 200, 300, 400, 500. Isso, estava dando 200, 2 horas 300 e assim vai. Quando ele estava depois de 4 horas, ele estava na posição 500, tá? Então é o seguinte, para a gente calcular a velocidade aqui e a equação horária do movimento desse
Esse objeto que deu esse gráfico, eu vou pegar 2 pontos, tá? Vou pegar aqui de vermelho, só para vocês verem. Vou pegar esse pontinho aqui e esse aqui. Ok. Certo? Então tá. Vou pegar esses 2 pontos. Nós sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte. Velocidade que é igual a posição final menos inicial. Sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, veja bem o que a gente fez. No lugar, qual vai ser a minha posição inicial? De onde começou? Então, se eu escolhi esse ponto como inicial, eu vou olhar o tempo aqui. Ó. O tempo aqui é igual a 0. Então, no lugar do t aqui inicial, eu vou pôr 0. E no lugar da posição inicial aqui, no lugar desse 0, eu vou pôr 100, tá? E como eu escolhi esse outro ponto como minha posição, meu ponto final, então é o seguinte. A posição final nesse ponto final é o quê? 500. E o tempo final é 4, tá? Então, que vai ficar assim a equação, ó. Veja que no lugar do S, que é a posição final, eu olhei aqui, é 500, tá aqui. O tempo final tá aqui, o 4, que eu peguei daqui, ó. E a posição inicial tá aqui 100. E o tempo inicial tá aqui, que corresponde no 100, ele estava aqui do tempo inicial igual a 0, tá? Então vamos lá. O que aconteceu? Eu tenho que a velocidade vai ser o quê? Ó? 500 menos 100, que vai dar 400. 4 menos 0 é 4. Então, 400 dividido por 4 vai dar 100. Como aqui está em cima a posição em quilômetros e aqui em horas, então ficou 100 quilômetros por hora, tá? Então, essa é o valor da velocidade. Por que é importante nós acharmos essa velocidade? Porque agora eu consigo achar a equação horária, tá? O que é a equação horária? Não é a posição final, que é igual a posição inicial. A posição inicial está aqui, ela é constante, 100. E eu achei a velocidade, que é aquela que multiplica o t, v vezes t. Então, no lugar da velocidade, eu coloquei o número 100 aqui, tá? Só que você tem que lembrar, como aqui tem quilômetros e horas, aqui vai ser quilômetros por hora, tá? Não vai ser no SI, vai ser esse tipo de medida. Por que essa equação agora é importante? Pelo seguinte, com ela agora eu posso ver onde que esse móvel ou esse objeto vai estar, qualquer que seja o tempo, tá? Como aqui só me deu até 4 horas, se eu quiser saber depois de 100 horas, é só colocar um 100 no lugar do t que eu vou saber. Tá? Beleza? Obrigado. Bom, pessoal, essa era a lembrança que eu tenho, essa é a dica que a gente tinha para hoje. Então, estou deixando vocês fazerem atividades aí do primeiro ano do volume 2, da página 82, do 1 ao 5, tá? Você vai deixar eu falar ou não? Ora, menino. Obrigado, bons estudos.